Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo especial no nossos relatos de alunos do Meta Analysis Academy que conseguiram o match no último ciclo. Hoje eu tenho a alegria, a honra de ceder uma amiga, uma aluna, Camila Melchior. Camila, que é das turmas antigas do Meta Analysis Sim. Academy, lá do primeiro Meta Academy, e agora acabou de conseguir o match em pediatria na Universidade da Flórida, em Pensacola. Então, Camila, Tá. seja muito bem-vinda, que alegria te receber aqui. Você poderia falar um pouquinho sobre você, por favor, de onde você é no Brasil, quando você se formou, e a gente vai entrar nessa jornada sua para o MET, por favor. Tá bom. Bom, meu nome é Camila, eu formei na Unig, na Universidade do Iguaçu, em 2012, tem um tempinho. E eu formei, e aí eu fiz um ano de GO, vi que não era GO que eu queria, que era pediatria, aí eu larguei para voltar para pediatria, mas aí nesse meio termo eu tive a oportunidade de vim morar aqui nos Estados Unidos, inicialmente era para ficar 2 anos, e cá estou desde 2015. Aí tive um Mas filho, tive outro filho, e enfim, tô aqui. você formou em 2012, não é isso? 2012, sim. Maravilha. Foi o mesmo ano que eu formei. Que legal. Sério? Que legal, legal. E qual foi o motivo? Foi pessoal o motivo para você vir para os Estados Unidos inicialmente? Foi isso? Eu vim por causa do meu marido, né? A gente sempre vem por causa do marido, e era para ficar 2 anos só. Quando eu cheguei aqui, eu nunca pensei em morar nos Estados Unidos, eu não falava nada de inglês, Sério. nada, nada. Por isso que eu cheguei e falei, vou fazer o quê? Vou estudar. Eu vim e fiquei estudando inglês, e enfim. E quando a gente estava com 4 anos depois e 2 filhos depois, eu falei, não, a gente vai ficar. Então foi quando eu comecei o processo do SMLE para fazer o MET, né? Maravilha. Onde você mora aqui nos Estados Unidos? Eu moro em Coconut Creek, perto de Miami, 40 minutos de Miami. O melhor lugar desse país é a Flórida. É. Um dia que eu não sinto saudade de morar na Flórida. Graças a Deus eu permanecerei na Flórida, não aqui, mas na Flórida. A gente está em metade de abril já e ontem fez 3 graus aqui em É, Massachusetts. aí é puxado o frio. Mas se bem que você vai passar um friozinho lá no norte da Flórida também, lá faz frio. Vou, mas eu acho que eu vou passar o friozinho gostoso, não esse friozinho de Boston, Massachusetts. Isso é um fato. Muito bom. Suas crianças estão com idade agora, sim? Está em idade 6 escolar? e 9. Idade escolar, 6 e 9. No Pronto, elementary. Yeah. legal, muito bom. E aí você decidiu embarcar na jornada de fazer residência aqui, quando percebeu que era o melhor plano para a família, ficar aqui nos Estados Unidos. Uhum. E resume para a gente assim, o que você fez em termos de preparação para o MET nesses últimos 5 a 7 anos, aí, desde que você tomou essa decisão. Eu tomei a decisão em 2020, né, na pandemia, porque eu falei, não, então vamos ficar, e tava todo mundo preso, eu falei, então tá, então vamos começar a estudar. Aí quando eu comecei a estudar, não tinha muito recurso como tinha, muita informação como tinha antes, eu acabei estudando de forma errada. Eu perdi o Step One, isso em 2020, aí eu desisti um pouco, vai, não vai, né, porque a gente sabe que quando perde o Step One fica umas coisas mais difíceis. Perdeu, Enfim, só aí para quando. ficar claro, perdeu quer dizer que você fez e não passou na primeira vez, correto? Isso, dei feio, né? Explica melhor aí para esse pessoal. Enfim, aí quando foi 2021, falei, vou estudar, ia fazer de novo, e ao mesmo tempo eu comecei a fazer o curso, né? Porque eu falei, eu preciso melhorar meu currículo, né? Então foi quando você apareceu e falou, olha, de casa você pode fazer, porque. E é real, né? Eu fiz todas as minhas pesquisas aqui, exatamente nesse meu lugar, na minha cozinha de casa, entendeu? Sem ter nem. Porque eu não estava trabalhando, eu não estava estudando para os STEP, mas eu não tinha nenhuma ligação com faculdade nenhuma, não tinha, tinha zero de experiência de, 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 de pesquisa, nunca tinha feito pesquisa na minha vida, nem em faculdade, nada. Enfim, aí eu fiz, né, e estudando no CEP 1 fiz o curso, aí que me rendeu uma publicação e 3 posters, e desses 2 posters foram em congressos importantes dentro da pediatria, né? Um da APP, que foi agora há pouco, e esse aí o artigo. Só fazer uma pausa aqui, porque eu Uhum. lembro que você falou assim, eu fiz todas elas daqui de casa. Eu lembro quando a gente revisou esse paper. Você lembra dessa história? Lembro, lembro. A Camila faz parte da primeira turma do Meta Academy, então, quando Exato. não era tão grande, então eu reunia com todos os alunos, e revisava o paper deles, individual. E aí eu revisei com a Sim. Camila esse paper aqui. Eu não lembro se foi original ou rebuttal, mas eu lembro da gente revisar esse paper juntos. Foi pro referral letter, que eles, né, eles mandaram, aí eles, tem algumas coisas que tem que mudar.
Aí eu primeiro perturbei a vida do Matheus, aí o Matheus falou, não, passa pro Anderson, e foi legal que a gente fez a carta junto, né? A gente terminou lá, e eu Preparou. mandei, e tipo, um dia depois eles aceitaram, foi muito legal. Legal. E a publicação, eu nem acabei nem mostrando a própria publicação em si, Uhum. eu só mostrei o paper, mas, pessoal, é um tema muito legal na pediatria, que é onde a Camila acabou. Exato. Então, é sobre o fechamento percutâneo ou cirúrgico do ductus arteriosus em crianças que nascem com o ducto patente. É uma principalmente em crianças que são de low birth Weight. sistemática e meta-análise. Tem alguns outros alunos do Meta Academy que eu reconheço aqui, como a Gessana e a Shirley, e foi publicado... Não, são pessoas maravilhosas. Eu tenho um carinho muito especial por todo esse grupo, por todos, né? Das outras meta-análises também, né? Os grupos sempre vieram do processo de mentoria que tem dentro do curso e também do MetaHub. Muito bom. Essas outras pessoas aqui, eu conheço a Gessana, conheço a Shirley, os outros também são alunos do Meta Academy? São, todo mundo aí é do Meta Academy, da turma 2. Time Metas, muito bom. Não sei se você tem um grupo com eles ainda, mas manda um abraço para todo mundo. Temos. As bobeiras estão aí na live. Eu mandei para eles, gente, vamos lá, até porque, tipo assim, eu acho que, né, eu levo o título de primeira autora, mas esse especial foi feito com todo mundo. Para mim, todo mundo ali é primeiro autor. É porque a gente tem que colocar alguém na primeiro, né? Mas a gente foi um grupo muito legal e a gente fez essa meta-análise em 3 meses, porque todo mundo trabalhou muito bem e foi muito legal. E tinha o Natal no meio ainda. E eu acho muito interessante ressaltar esse outro ponto, que é nesse momento dessa publicação, você não tinha nenhuma filiação acadêmica, universitária, mas você estava, como nas suas próprias palavras, trabalhando da cozinha de casa, fazendo pesquisa aí. E o mais engraçado, porque às vezes você tem que mandar para a revista, né? Qual que é a sua, sei lá, entidade, faculdade? Vou colocar a minha mesmo, ou então eu colocava da Shirley, porque ela era mentora, porque eu não tinha, né? Não, e é interessante que a meta-análise, ela permite isso, né? Ela permite que, poxa, você sem filiação, eu lembro da Sara Amaral também, que é muito conhecida na nossa comunidade, anestesista, e ela também entrou no Meta Academy já pós-residência, eu acho que ela estava focando no projeto de ensino dela, estava sem nenhuma filiação acadêmica e publicou uns 20 artigos aí nessa situação. Então, olha, fica a dica aí da Camila, se você não tem nenhuma filiação acadêmica, universitária, quer fazer pesquisa, quer vir para os Estados Unidos como a Camila, aprenda a fazer meta-análise, entre para o Meta Analysis Academy. Inclusive, entre na nossa lista de espera. Júlia, não sei se você vale jogar o link da lista de espera aqui, eu vou deixar aqui no chat, depois vou colocar na descrição do vídeo também, para quem quiser entrar na lista de espera do Meta Academy. Camila, e aí você entrou no Metas, já tinha passado no Step 1 dessa vez, ou teve que refazer depois? Não, aí passei, graças a Deus, passei, e toquei, aí depois veio o Step 2, passei, aí coisa foi fluir, né? E os estágios? Enfim. Você fez os estágios quando? Eu tenho uma história bem legal dos estágios. Eu fiz 2 estágios em Miami, né? Lá no Jackson, que todo mundo faz. Gostei muito de lá. Depois eu fiz aqui no Broward, onde eu tô aqui perto. E fiz também no Advento em Orlando e no Orlando Health, tudo em Orlando, né? Tudo aqui mais ou menos aqui perto. Legal. E é legal que eu tinha uma pessoa que eu queria conversar muito sobre pesquisa quando eu estava lá em Miami, e essa pessoa não me deu muita ideia não da primeira vez, sabe? Mas enfim, aí depois veio o congresso, né, o de cardiologia mundial, que foi em Washington, que foi onde a gente apresentou o pôster desse abstract. Você apresentou alguém? Não, foi poster presentation. Eu fui sozinha, porque estava todo mundo no Brasil. Sim, sim. Legal, você apresentou em Washington no Congresso Mundial de Cirurgia Pediátrica? De Cardiologia Pediátrica. Pediátrica, que demais. E eu tive a oportunidade de falar com essa pessoa de novo, e quando eu falei com ela, eu falei, não, porque eu tô aqui com um pôster, você quer ir lá dar uma olhada? Ela, pôster o quê? Eu falei, é uma meta-análise. Quando eu falei meta-análise, ela, peraí, vamos conversar. Aí eu falei, né, enfim, a gente fez um certo contato, e depois eu encontrei com ela aqui de novo em Miami, e eu acho engraçado que ela, quando foi me apresentar para outra pessoa, ela falou, olha, ela tem 2 meta-análises. Aí a pessoa, nossa, aí eu falei, gente, eu sou isso tudo. Como a meta-análise realmente abre portas para você, entendeu? E tipo assim, você faz boas conexões com a meta-análise. Que história sensacional. É um belo exemplo daquilo que eu gosto de falar, que os resultados falam por você. Por exemplo, eu recebo muito e-mail toda semana, vários e-mails de gente do Egito, do Oriente Médio, da América do Sul, querendo fazer pesquisa comigo. O pessoal acha meu e-mail e manda, eu quero fazer pesquisa contigo.
mas não tem conteúdo. Agora, quando você vem com a ideia, vem com o projeto, quando você já tem muitas publicações, tem resultados, aí a pessoa... É natural isso. Acho que não é nenhuma culpa da outra pessoa. É que, por exemplo, talvez ela tenha tanta gente tentando conversar, tentando conectar, e aí você foi mais uma dessas pessoas inicialmente. Sim, sim. Ela não teve como, talvez até bem intencionada, mas quando você chegou, não, pera lá, eu faço pesquisa, eu tenho meu projeto, eu tenho a minha meta-análise, É. publiquei como primeira autora, aí o jogo é diferente, aí é diferente. Entendeu? Foi, eu vi que foi. E como é que foi apresentar lá em Washington? Foi a primeira vez assim num congresso dessa magnitude, dessa importância? Como é que foi? Foi a segunda, né? Eu já tinha feito um poster presentation num congresso em San Diego, mas foi um congresso pequeno. Não façam isso, a gente manda para o congresso pequeno, que a gente fala, ai, não vão aceitar sim. Agora eu sou assim, eu só mando para congresso grande agora. E eu fui nesse primeiro congresso, foi pequeno, enfim, e depois eu fui lá nesse outro que foi realmente quando eu cheguei, falei, meu Deus, olha onde eu cheguei, e foi muito legal, né? Várias pessoas pararam, perguntaram. Algumas pessoas não têm muita noção do que é meta-análise, até professor mesmo, assim, eu vi um pouco isso que eles, pelas perguntas que eles faziam, mas foi muito legal. E depois, o ano passado, eu apresentei junto com a Tayane, não como primeira autora, ela também é do Meta, do 2 eu acho, ou do 3 não sei. E porque eu continuo com contato com o pessoal do MetaHub, né, Sim. do grupinho que a gente faz depois. Então, eu sempre estou por lá e a gente conseguiu essa publicação lá no American Academic Pediatrics, que é um dos mais importantes de pediatria. Muito bom. Muita coisa de pesquisa, hein, Camila? E aí você fez Step 1, fez Step 2, fez os rodízios, você mencionou, Uhum. e fez os rodízios aí na Flórida mesmo. E aí você, nesse ciclo agora, onde você conseguiu o match, você chegou a ter quantas entrevistas? Quantas foram? Eu tive 7 entrevistas. Foi para pediatria que você aplicou para Tudo para todos? pediatria. É. Bom, e aí, nessas entrevistas, assim, o tema de meta-análise, as suas publicações, o seu currículo surgiu na conversa em alguns deles? Sim, eu tive 7 entrevistas, né? 2 eram acadêmicos, programas de universidades grandes, né? E os outros 5 eram comunitário. E engraçado que a meta-análise, a questão da pesquisa foi comentada mais durante os programas comunitários do que com os programas acadêmicos, entendeu? Eu achei isso muito legal, porque a gente acha assim, só o acadêmico que vai ligar para a questão da pesquisa, e não é. Uma vez a gente conversou sobre isso, né? Porque no fundo todo mundo quer ter um residente que produza, né? Assim, isso é bom para o hospital, isso é bom para todo mundo, entendeu? A Então. instituição, carrega o nome da instituição, carrega o nome dos atendentes, dos preceptores. Então, os preceptores, eles querem também fazer pesquisa, só que eles também estão atolados de trabalho clínico, né? Exato. Mas aí, se o residente faz, se o residente está envolvido no projeto, aí resolve a vida do atendente também. Então, em algum desses programas comunitários, eles perguntaram, ei, Camila, conta pra gente dessa pesquisa, desse seu projeto aqui, foi? Sim. Perguntaram, né, como que eu fiz, da onde que eu fiz. Num deles eu ainda brinquei e falei, eu fiz da minha cozinha. Foi até, né, assunto para brincar, tudo, para ser né, um motivo de brincadeira ali durante a entrevista. E nesse lugar que eu dei, né, o MED, que é a Universidade da Flórida, mas assim, é um programa comunitário que é ligado à Universidade da Flórida, né? Então, tem uma parte bem acadêmica, os atendentes são bem ligados com essa parte da Universidade da Flórida. E eu peguei uma que era bem mexida com pesquisa. Então, na verdade, a gente ficou, sei lá, os 15, 20 minutos que for ali falando de entrevista, de entrevista, falando de pesquisa, né? E eu até brinquei com ela, falei, olha, ela falou, não tem experiência com meta-análise. Eu falei, não, você só me dá uma pergunta, eu sempre sou, esse é meu jargão, você me dá uma pergunta clínica que eu vou ver se for viável, a gente vai fazer, o resto a gente faz, entendeu? Aí ela, legal, não sei o quê. Então, eu acho que ajuda. E aí você... Muito bom. E aí esse é um de vários relatos que eu escutei de alunos do Meta Academy, que onde eles deram o match, houve uma discussão, houve uma conversa sobre as meta-análises, sobre a pesquisa. Vários alunos comentam aqui no dia da entrevista, poxa, você fez meta-análise. Sabe por quê também, Camila? Porque você foi o primeiro autor, é importante ressaltar isso aí. E essa é uma posição de destaque. No seu caso, você mencionou que todo mundo ali contribuiu bastante, isso é muito legal, ter um grupo forte, mas no currículo ter trabalhos como primeiro autor é importante, porque aí é que essa pessoa que está te entrevistando, ela vê assim que, poxa, a Camila teve um papel de liderança, tudo bem que não ajuda muito forte, mas você teve um papel de liderança no artigo, isso aí significa que você sabe fazer, que você
quando você é o quarto, quinto autor, pode ser que você tenha o domínio ou pode ser que você tenha, tipo assim, surfado a onda do grupo. E aí o entrevistador não sabe. Mas quando você é primeiro autor, aí não, aí você fez, entendeu? É. Esse é um ponto importante. E você está animado agora para começar a residência depois de. Muito animada, muito animada. Aqui, né? Vou ter que mudar, então tô vendendo casa, alugando casa lá, tá uma confusão minha vida, mas estamos indo. E demais, vai ser muito bom. Eu não conheço aquele nortão da Flórida lá, vai ser um lugar, vai ser muito legal fazer o treinamento. Eu tô bem animada, que a cidade lá é bem bonita, o hospital é bem legal, tô bem animada. É cidade grande, Pensacola? Não é uma cidade tão grande, né, como aqui, mas é uma cidade normal. E você chegou a ir lá fazer entrevista presencial ou não? Ou foi tudo Não, foi tudo online, foi tudo online. muito bom? Tem que aproveitar bem esse descanso agora, esse intervalo aqui de alguns poucos meses antes do. Tô indo no Brasil, né, para ver minha mãe antes disso, antes de começar a jornada. Vamos só voltar ali nessa jornada sua do match, que eu quero Uhum. trazer um ponto que é bem importante para o pessoal, é como equilibrar muitas coisas diferentes. Por exemplo, Step 1, aí Step 2, estudar para as provas, mas também fazer pesquisa. No seu caso, tem a maternidade também, cuidar das crianças, sempre todo mundo tem a parte pessoal. Como que foi para você esse desafio de ter que lidar com tudo isso meio que ao mesmo tempo, ou se você fez sequencial a pesquisa e os steps? Não, eu fiz praticamente tudo junto, entendeu? Tanto estudando para o step finalzinho do estudo para o step 1 e para o step 2, e aí eu fiz as pesquisas ali no meio, a gente ia lá né, ia no congresso e voltava, eu fiz tudo junto. Eu acho que é totalmente possível. Lógico que você tem que correr uma milha a mais. Eu não sei como é que tá o curso agora, mas pelo menos na minha época eram 10 semanas, né? E você tinha os exercícios durante a semana para fazer, e a gente fazia aula no sábado. Continua nesse mesmo formato. Sim. Uhum. Então, e eu queria dizer o seguinte, porque às vezes a pessoa que é old grad, eu vejo muito isso, pessoa que é old grad, ou então uma pessoa que, eu sou do primeiro ano da medicina, né? Você fala muito isso e a gente acha que é caô, mas não é verdade. Fala, não vou conseguir. Eu acho que a meta-análise, ela não é uma coisa, não é easy peasy, não é tipo assim, melzinho com chupeta, você tem que se esforçar, mas também não é uma coisa muito difícil, é uma coisa totalmente capaz de você fazer, né? Então, assim, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, você consegue levar e consegue manejar aquilo ali. Eu queria falar para todo mundo, eu acho que das 10 semanas de exercício, 8 eu sempre errava. Então, mesmo que você vá muito mal no curso, você vai conseguir, porque eu consegui e muitos outros conseguiram. E é isso, é você se esforçar. No começo é difícil. Às vezes as pessoas têm muito medo da estatística. A estatística da meta-análise não, né, o jeito que você ensina não é difícil, você consegue. E até os steps ajuda. E eu acho engraçado que também algumas coisas do meta-análise do curso me ajudam agora a responder as perguntas do step. Então, elas andam juntas, entendeu? Eu acho que é totalmente capaz, dá para você levar. Porque às vezes você fala, mais uma coisa que eu vou fazer. Não, gente, tipo, você tem que sentar ali, assistir a aula, fazer os exercícios, né, que demora às vezes 1, 2 horas, e ir na monitoria, se você, não sei se você ainda tem monitoria durante, né, aquelas monitorias que salvavam. Uma todo dia. Inclusive, eu ia te perguntar isso sobre esse apoio, né, meio do comunidade, dos monitores na Uhum. MetaHub, na sua jornada. Você sentiu assim, um apoio muito forte ao longo da sua trajetória? Muito, muito. O que eu mais amo na meta-análise, no MetaHub, assim, não é porque eu gosto de você, tá? A gente não é amigo, mas eu gosto muito de você, sou muito sua fã. Mas, enfim, é igual quando eu fiz as escolhas para o meu rank of list, né? Eu sempre olho o líder, eu olho a pessoa que tá na frente. E, assim, eu não conheço você, a gente nunca se viu pessoalmente, mas, assim, você tem uma trajetória muito legal, não só de currículo, mas de como pessoa. E você preserva muito a ética da pesquisa. Você começa o primeiro dia falando disso. Então, eu falei, nesse dia, eu falei, eu gostei desse cara, entendeu? E eu vejo que a comunidade, tanto do meta-análise quanto do MetaHub, é um lugar que você se encontra apoio. A meta-análise você não pode fazer sozinha, né? Você precisa das outras pessoas para, né? Porque tem que checar aqueles pontos, né? Que dois autores veem, então você tem. E eu sempre encontrei muito apoio ali dentro, tanto para achar as pesquisas e você achar os grupos. Todo mundo que eu conheço que eu fiz nos meus grupos de meta-análise são ou de dentro do MetaHub ou de dentro do meta-análise.
né? E as monitorias eram monitorias de 4 horas. Não sei como é que tá as monitorias agora. Hoje eu fiquei 5 horas na monitoria. Hoje. E você, gente, ele fica. Assim, é difícil eu falar de você porque eu gosto de você, mas assim, eu sou tua fã, eu te admiro, mas é real, entendeu? E não só você, o Matheus, gente, o Matheus ele vai pro céu, porque de tanto que eu perturbei a vida do Matheus, até hoje eu perturbo tudo que. Matheus, me ajuda! Entendeu? Nem sei ainda se ele tá com você, mas eu continuo perturbando ele até hoje. Matheus, gente finíssima. Matheus, a Isa, né? Então, assim, tudo que você tem dúvida, tem monitorias várias vezes, vários dias na semana. Ah, você não pode tal dia. Eu lembro que tinha mentoria praticamente todo dia, você podia escolher o dia da mentoria. Então, te ajudava não só com o exercício, mas também te ajudava a trabalhar na sua ideia, que você tinha, que a gente começa a ter a ideia desde o começo do curso, né? Muito bom. Camila, que alegria te receber aqui. Eu fiquei tão feliz com essa notícia sua do match. Assim, Eu sei, eu sei. eu fico feliz com o match de todo mundo, enfim, com Uhum. quem é aluno, com quem não é. A gente sempre quer ver todo mundo indo bem, mas pela sua trajetória, pela superação, old graduate, né? Já viu o setback no Step 1, teve o contratempo no Step 1, muito tempo desde a formação. E eu lembro do seu esforço, um grupo seu muito bom, eu lembro das reuniões que nós fizemos, então eu fiquei tão feliz com o seu match, muito, muito bom. Parabéns. E agora, aceitar passar por esse novo desafio da residência, colher os frutos do bom trabalho. E eu estou na torcida. Igualmente, eu fico feliz com as palavras gentis suas. Saiba que eu sou um grande admirador também do seu empenho, sua dedicação. Obrigada. Agradeço pela parceria de sempre. Você está sempre ajudando no metas e contribuindo e falando bem e vindo na live. Então, todo sucesso. Mas eu faço isso porque eu realmente acredito, entendeu? Todo mundo que já veio me perguntar, não é vender curso, não é falar nada. É realmente, eu acho que vale a pena, é uma coisa que realmente eu te achei na internet, eu não conhecia nada de você antes. E vim, deu certo, eu acho que deu certo para várias pessoas, acho que vale a pena, acho que faz diferença. E é isso. Muito bom. Muito obrigado, viu, Camila? Foi um prazer falar com você. Nada, igualmente. Nessa jornada, nessa nova etapa. Obrigadão pelo seu tempo e Uhum. sucesso. Aproveite domingo, ótima semana, tá bom? Tá bom, pra você também. Um abraço, tchau, tchau. Só que está aqui, que quer fazer parte do Metas, me manda uma mensagem no Instagram, por favor, no @andersoncardoso.com. Eu vou até mandar o link do Instagram direto aqui, mas também você entre na lista de espera do intensivo de metas, que a gente garante uma vaga para você na próxima turma. Um abraço, tchau, Camila. Obrigadão, viu? Tchau, tchau, bye, bye. Tchau, tchau. Valeu, Júlio. Obrigado, viu?